Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do canal Excel 24 horas. Meu nome é Geraldo, eu estou aqui para ajudar você a compreender melhor as funções e fórmulas do Excel. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como conferir uma planilha. Por exemplo, você tem uma relação de estoque de produtos eletrodomésticos ou equipamentos e você quer saber, por exemplo, se chega na sua loja, na sua empresa, novos equipamentos. E você quer saber se esses equipamentos que chegaram novos já estão no estoque. E na verdade essa aula foi mais uma dica, né? Foi um pedido de um dos meus seguidores do Instagram, que é o Lincoln. Ele me pediu para fazer isso aí, que é uma situação real que acontece com ele no dia a dia. Então talvez ele já encontrou solução, já faz isso diariamente, mas ele me pediu que eu fizesse isso numa aula minha. Então eu vou mostrar para vocês uma situação real que pode acontecer no seu dia a dia, que pode facilitar e muito o seu trabalho. Eu tenho aqui uma planilha, né, um quadro, com uma relação de eletrodomésticos. Eu tenho um estoque de eletrodomésticos aqui, né? Eu tenho a batedeira, a cafeteira e muito mais. E no quadro ao lado, eu tenho aqui os novos equipamentos que chegaram. Eu tenho aqui essa conferência, né, que eu faço com os novos equipamentos que chegaram. Então, por exemplo, se eu posso ver aqui na relação que eu tenho, por exemplo, o freezer. O freezer, ele detectou para mim com a fórmula que já possui. A geladeira também. Agora, uma porta, por exemplo, não está no estoque. Outra coisa, uma mesa não está no estoque, um violão também não está. Então, usando apenas duas funções aqui, que é o PROC-V e a função se é erros, eu consegui, né, a gente consegue detectar aí se esse equipamento já faz parte do estoque ou não. Então isso vai facilitar para você, ao invés de você conferir um a um. Então eu vou apagar aqui, vou começar do zero para você entender. A primeira coisa que eu quero fazer, deixa eu apagar aqui também a linha. A primeira coisa que eu tenho que fazer é usar o PROC-V. O que eu faço? Eu digito igual PROC-V. Aliás, se você está em dúvida o que é o PROC-V, tem uma aula minha no meu canal aí que você pode pesquisar, que tem 3 aulas explicando como você fazer o PROC-V. Então você pode aprender com mais detalhes. Primeiro, antes de digitar o PROC-V, eu vou fazer outra coisa. Eu vou nomear esse intervalo aqui, já tem uma aula minha sobre isso também. Eu vou nomear esse intervalo aqui, vou dar um nome para ele, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Eu seleciono todo o intervalo, né, aqui da coluna B3 até a B27, clico aqui na caixa de nome e digito o nome que eu quiser. Por exemplo, eu quero que esse intervalo se chame estoque. Por exemplo, estoque. Digito estoque e dou Enter. Ok. Esse intervalo ficou nomeado como estoque. Você pode ver que se eu clicar fora aqui, por exemplo, até aqui, parece nada. Agora, se eu selecionar tudo, todo o intervalo, vai aparecer o nome estoque. Ou seja, esse intervalo vai se chamar estoque. E agora eu vou usar o PROC-V. É igual a PROC-V, valor procurado, que vai ser aqui, onde eu vou inserir o novo eletrodoméstico, ponto e vírgula, matriz tabela é o intervalo que eu quero esse todo aqui, eu vou digitar então estoque, número índice coluna é 1, que eu tenho apenas uma coluna aqui, que é a que eu quero pegar mesmo, ponto e vírgula, 0, que é o valor, né, que é o valor correspondente aqui aproximado. Aliás, falso, que é o valor, a correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. Ele deu ND para mim. O que é esse ND no PROC-V? É que ele não encontrou esse valor aqui nesse intervalo. Por exemplo, se eu colocar aqui um XXX, vai continuar ND. Agora, se eu colocar batedeira, por exemplo, não, aliás, vamos colocar aqui geladeira. Se eu colocar aqui geladeira, ele vai encontrar geladeira. Se eu colocar aqui logo aqui abaixo, liquidificador, né, e descer a fórmula também, vou descer até aqui um pouco abaixo aqui, mostrou liquidificador. Se eu colocar, por exemplo, mesa de passar,
Não tem, deu ND. Ventilador. Tem, o ventilador está aqui embaixo. Vou colocar mais uns 3 aqui. Secador. Não tem. Vamos colocar aspirador. Freezer. Forno. Então, esses todos aqui ele encontrou. O que deram ND, eles não encontraram, que significa não definido, não encontraram nessa relação. Então você já tem uma ideia aqui do que não existe nessa relação de estoque. Mas para ficar melhor, esse ND aqui fica muito feio. Para ficar melhor, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai aproveitar uma outra função agora, que é o se com o erros. Existem duas funções. Existem o erro e o erros. A diferença do erro, que ele aceita outros valores. A diferença do erro para o erros é o seguinte. O erros, ele enxerga o ND como um erro. O erro, ele não enxerga o ND como um erro. Ele não enxerga. Então, toda vez que você quiser identificar um ND como erro, você usa erros. E esses outros, e o erro, ele só serve para os outros, que é aquele divisão por zero, um número, por exemplo, uma referência que não foi encontrado, tudo mais. Mas isso aí é um assunto para outra aula. Mas você pode entender, então, assim, a grosso modo aqui, que erros, somente o erros que enxerga o ND como erro. O erro não. O erro ele enxerga normal, como se fosse uma informação normal. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu vou usar o se erros. Então, eu coloco aqui após o sinal de igual e começo uma nova função. Se, abre parênteses, erros, abre parênteses novamente. Se erros, o valor, tá vendo aqui, ó? Se erros, todo esse intervalo aqui, toda essa informação aqui, ponto e vírgula, eu quero que coloque não. Do contrário, coloca sim. E fecha aqui o parênteses. Então ele mostrou para mim o sim aqui, ou seja, a geladeira foi encontrada. Já possui? Sim. E posso descer o restante da função das fórmulas. O que ele mostrou para mim agora? Liquidificador sim, que possui. A mesa de passar não. Você pode ver aqui, ó, o liquidificador está aqui. Eu posso até marcar. Aspirador, esse aqui também. Forno, por exemplo, está também. E os outros. A mesa de passar, se você procurar, você não vai encontrar aqui. Posso até conferir. Eu dou aqui um Ctrl L para localizar. Vou digitar aqui mesa de passar. Localizar próxima. Ele mostrou a mensagem. Não foi possível localizar o que você está procurando. Ok? Então ele não encontrou aqui a mesa de passar. Então ele já deu uma mensagem para mim. Isso aí fica mais fácil para você no seu dia a dia. Por exemplo, vamos imaginar que eu tinha essa relação aqui do lado, ó, por exemplo. Eu acabei de baixar uma informação do estoque que chegou para mim. Né? Posso apagar esses outros. Eu copio aqui, por exemplo, que chegou para mim essa informação. Vamos supor que chegou um outro aqui, TV, e aqui sei lá, uma cadeira, por exemplo. Eu copio esse aqui e colo aqui. Ele já mostra para mim o que possui e o que não possui. Ok? E agora tem por último aqui, eu vou, como bônus aqui, essa formatação condicional, que eu coloquei sim como azul e o vermelho aqui o não. O que eu fiz? Eu selecionei todo esse intervalo, cliquei aqui em formatação condicional, vou até apagar aqui para a gente ver, que eu vou apagar as regras, limpar a regra, selecionados. Então fica tudo aqui normal agora, sem formatação. O que eu faço? Eu seleciono todo o intervalo, vou em nova regra, formatar apenas células que contenham, texto específico, contém. Se conter o sim, eu vou em formatar, eu quero um negrito, por exemplo, a
cor azul, dou OK, OK. Tudo que é sim fica azul. E eu insiro mais uma nova regra, que é o caso do vermelho do não. Nova regra, formatar apenas células que contenham. Texto específico contém não. Formatar, negrito, eu quero agora um vermelho, dou OK, OK. Está formatada a minha planilha. E é só isso. É muito mais fácil você conferir dessa forma. Você tem uma situação real aí no seu dia a dia, você pode pegar isso, né? Você pode ter uma planilha aqui com 3 colunas apenas. Você vai ter uma relação sua real, que tem um estoque já fixa. Você vai ter uma relação que chegou para você, que você copia e cola aqui, e tem uma fórmula sua prontinha. Você deixa a fórmula pronta, só colar por cima. Ok? Então eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, já deixa aí o seu curtir. E se não está me seguindo, já segue. Se você tem pessoas aí que precisam usar precisam do Excel no dia a dia para trabalhar e tudo mais, pede para curtir meu canal, para compartilhar, mostra para ele, né, que você vai aprender. Você pode acessar lá também o excel24horas.com.br. Eu também estou no Instagram e também no Facebook. Então, muito obrigado pela paciência, por ter ficado comigo até o final, e eu te vejo na próxima aula.